Não entendi. Não. Tá, eles mandaram por e-mail para mim. Eu não repassei porque eu não tinha achado necessário, mas foi publicado no Diário Oficial. Eu vou passar para o seu e-mail, só um minutinho aqui, peraí. Mas foi tudo ok nessa parte. O seu e-mail qual que é, Mauro? Ah, tá. Eu estou te passando, tá? Então, é isso aí que eu estou te passando, dessa reunião. A Wanda me passou, confirmou tudo, então estava tudo certinho. Boa tarde. Marlene, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Só um minutinho que eu vou dar uma sacudida no pessoal lá no grupo rapidinho. Não dá mais uns 5 minutinhos só? Boa tarde, Mari. Oi, tudo bem? A gente está dando uns minutinhos só para o pessoal acabar de chegar, tá? Ótimo, vou fazer o mesmo, calma aí, já volto. Vai e volta.
Nós vamos iniciar às 18h10, tá? Ok, Marlene, eu vou desconectar, então, porque eu tô chegando, eu tô no trânsito, eu tô chegando em casa. Boa tarde, Paulo. Você está sem áudio. Está sem áudio. Boa tarde, Marlene. Boa tarde a todos. Boa tarde. O doutor Roberto deu uma saidinha aí. A gente estava chegando. Tá, Daqui a pouquinho a gente começa. tá bom, tá. Ô, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou dar uma saidinha para minha câmera funcionar, que ela não está funcionando. Já volto.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Aguardando o doutor Roberto voltar, porque ele estava aqui às 18 horas em ponto. Ele saiu. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a pauta. Posso colocar aqui antes de começar? Pode, claro. Que assim, é porque na verdade, eu tenho um compromisso hoje. Ainda bem que a gente marcou essa reunião um pouquinho antes do nosso padrão, né? Que se fosse 19 horas eu não ia poder, porque eu agendei um outro compromisso às 19. Então eu queria saber se vai ser aquela exposição do relatório na reunião ou se já está sendo pensado em alguma proposta para a gente encaminhar alguma coisa, porque se eu não puder ficar até o final, eu estou com essa preocupação de ter alguma coisa para decidir e eu vou ter que sair um pouco Ela é antes. deliberativa. Ela é deliberativa, mas ela é deliberativa na parte mais final dos encaminhamentos propostos, porque eu estou pressupondo que todo mundo leu o relatório e a gente só quer validar mais o encaminhamento sugerido pelo grupo que esteve lá na vistoria. Na verdade, a gente pode... Deixa eu só ver se o doutor Roberto vai voltar. Queria saber se vocês estão conseguindo acessar aí a tela, o relatório. Estamos sim. Que aqui para mim aparece o... Peraí, só um pouquinho. Aqui. A gente está vendo seu CAD. Agora sim.
Tá bom, o CAD sempre, né, Mari? Bom, gente, Ai, é o essa seguinte, telinha preta. essa telinha, né, famosa. Olha, eu estou falando com o doutor Roberto que está perguntando se ele pode entrar. Então, gente, eu vou passar rapidamente aqui. O objetivo é mais no final, para a gente deliberar a respeito no final. A gente tem alguns conselheiros que a gente já tem a opinião deles. No caso, a Valquíria, que esteve presente. Esse relatório foi feito pelos 4 que assinaram, então esses 4 estão em completo consenso do que a gente gerou aqui, que é o Arlen, Marcos Manuel, quem mais? Estava eu e Valquíria, né? Estávamos em 4 pessoas. Isso. Então, essas 4 pessoas aqui, no final, elas estão em comum acordo já então a gente está pacificado na condução aqui do proposta, tá? Mas a gente entende ser pertinente que o conselho inteiro, pelo menos tome ciência e apoie ou não essa proposta. Quem apoia, a gente já sabe. Bom, basicamente aqui, eu não sei se o doutor Roberto Bonilha vai voltar ou não, eu achei que ele fosse responder, mas ainda nem visualizou a mensagem. Bom, todos tiveram conhecimento aqui do relatório. Mauro, Jânio, por favor, se pronunciem, que a gente não tem tido contato com vocês, então queria saber aí a opinião, se vocês querem se manifestar, mas a gente entende que é uma situação de denúncia, e está tudo escrito aqui. As fotos falam por si, melhor do que qualquer... Já não é de agora, isso é continuidade de pauta, não tem novidade nenhuma, a gente só foi fazer uma vistoria, atualizar a situação do local. É cidade Ademar, porém tem consequências para o lado do Jabaquara também, e a gente entende que o papel do CADES, mesmo não sendo exatamente no território, mas em frente, a gente entende ser necessária uma denúncia por crimes ambientais. Então, a gente reportou situações de lixo, resíduos, árvores fraturadas, árvores machucadas, né, com cerne exposto, porque sofreram meses de rejeitos cobrindo o colo, né, então elas perderam a capacidade até, às vezes, de trocas gasosas e tudo, todo tipo de situação, né. Então, todas essas consequências aqui que ou vão causar a morte ou a doença, né, por estarem expondo os tecidos que não poderiam ser expostos, né. Fora isso, os sinais de trombada com veículos, e resto de galho no chão, cobertura do colo também, que dificulta a oxigenação, trocas gasosas, muitas condenadas, como essa aqui, que está com o tronco com material interno comprometido, e aí vem toda essa questão de materiais encostados nas árvores, cimento nas árvores, né? Então, isso aqui, como a gente sabe, meio ambiente é assunto da Constituição Federal, dever de todos, bem de uso comum, né? E é isso, questões de solo muito degradado, raízes que vão... situações que comprometem a estabilidade da planta, ela pode cair, né, com os ventos. Bom, vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu vou ficar falando só aqui, Mauro e Jânio, que vocês dois que se quiserem falar, vocês peçam a palavra. Eu estou falando aqui, mas é isso, queimaram árvores lá fora, né, fora da área, mas que tem tudo a ver aqui no entorno, o entorno está desse jeito, cheio de dejetos, e ninguém toma conhecimento. Então, o que a gente quer é conduzir aqui para essas instâncias aqui, ó, prefeito Ricardo Nunes, presidente do CAD de Jabaquara,
Secretaria do Verde, a área de arborização urbana e a área relacionada a denúncias, SMSUB, não sei se é o caso, CIURB, que é de obras, Sabesp, que é a principal, que é estadual, né, mas a gente sabe que é a que está manejando aquele terreno, por informações que a gente teve. Seclima, por se tratar de patrimônio arbóreo fundamental, Polícia Ambiental, instância de denúncia também, e Ministério Público, e presidente do CAD Cidade Ademar, isso concomitantemente. E a gente pede urgência, e aqui na parte que diz respeito ao Ministério Público, a gente encaminha diversas providências que estão no âmbito da ação do Ministério Público. Quem que levantou a mão primeiro aí, que eu estava lendo e não vi? Mauro ou Valquíria? Valquíria é primeiro. Oi, Paulo, pode falar. Boa noite a todos, antes de tudo. E o que é mais grave, a ocupação de uma praça por uma firma privada, não tem um responsável, não tem uma pessoa que fique lá, que sabe explicar, não tinha uma placa, existia uma placa há 2 anos atrás, de quando começou, hoje não tem uma placa. Entram aqueles caminhões enormes, estão acabando com o solo do local. A gente precisa ter muitas explicações. Até quando vai ser ocupada essa praça irregularmente do jeito que ela está sendo ocupada? É isso que eu tinha a falar por enquanto. Pode falar, Mauro. Mauro e Jânio, né? Paulo, eu tenho que ler primeiro. Eu acho que na fila era eu aqui primeiro, Marcos. Depois da Valquíria. Vocês me ouvem? Pode falar, Marcos. Boa noite. Boa noite a todas, todos. Acho que era só para completar. Na verdade, eu levantei a mão enquanto a Marlene estava falando, né? E ela veio destacando as questões ambientais, né? Ligadas à flora, basicamente, mas eu queria destacar que esse tema ele é absolutamente pertinente ao CADES, né? Porque ele faz interface com outros temas também das ODSs, né? A gestão dos resíduos, as questões sociais, né? Porque lá está virando ali um aglomerado de morador em situação de rua que fica lá garimpando no entulho, né? E fazendo uso de substâncias ali. Então, é uma situação social também, né? Não só uma situação, um problema ambiental, que por si só já é sério, mas é também uma questão social e é uma questão de governabilidade, né? Tem um ODS, inclusive, que trata lá da governança, né? Então, eu acho que é inclusive, uma oportunidade, né, de se fazer aí uma ação que não fique nessa do quadradinho, né, em que a subprefeitura do Jabaquara consiga dialogar com a subprefeitura de Cidade Ademar, o CADES do Jabaquara com o CADES da Cidade Ademar e no conjunto com o governo municipal e os demais órgãos para a gente resolver essa situação, né? Então, eu queria só fazer esse destaque enfim, da integralidade do tema vinculado às ODSs, dizer que eu tenho total acordo com o relatório, já adiantando, né, na linha do que o Jânio perguntou, né, a nossa ideia é, após aqui a aprovação desse relatório, encaminhá-lo via solicitar a subprefeitura, né, que encaminhe via processo SEI para todos os órgãos, secretarias e instituições que são citadas no relatório e fazer isso também junto ao Ministério Público. Provavelmente, nesse caso, nós, os representantes da sociedade civil, é que vamos ter que fazer o protocolo junto ao MP, né? E eu queria só, para fechar, destacar uma coisa, que eu acho que, nesse caso, tem um processo SEI
que a última movimentação dele foi no mês de maio, salvo engano. E todas as observações anteriores, né, todos os encaminhamentos, são basicamente de gente pedindo para outro tomar providência. E as providências nunca são tomadas. Salvo engano meu, também esse é um processo que está descambando para prevaricação, né? Porque você lê o processo e você vai vendo lá, eu se sou promotor e vejo esse processo, mas fulano não está trabalhando, o outro aqui não está cumprindo a obrigação dele, porque o outro foi pedido para tomar providência e passa 3 meses e pede para tomar providência de novo. Então, acho que a gente, inclusive, tem que evitar a continuidade desse erro, porque, para mim, essa situação já virou uma situação de prevaricação. Obrigado. Mauro? Ou Jânio, não sei quem está primeiro aí. Se o Jânio levantou, pode falar. Bom, eu estou na ordem aqui, eu vou falar e depois o Mauro fala, então. Eu acho que esse relatório aqui não existe como a gente ser contra as providências que são sugeridas aqui. Mas a gente tem que, mais ou menos de acordo com o que o Mauro falou, ou que o Marcos falou, se do outro lado da rua, para cá, a gente iria fazer do jeitinho que está aqui, apoiaria eu 100%. Mas é do outro lado da rua, é na região da Cidade Ademar. Então, eu sugeriria que a gente fizesse uma instância intermediária de apresentar esse relatório para a Secretaria do Verde, pedindo para ela dando prazo, olha, vocês vão me dar uma resposta sobre essa situação até dia tal, ou nós, como CADES, vamos seguir conforme os outros órgãos lá, né? Porque o que pode acontecer, minha gente? Nós somos um conselho regional da base Jabaquara e tem um colegiado, nós somos da base da Secretaria do Verde. Pode acontecer o absurdo, que eu diria que seria um absurdo, mas pode acontecer da Secretaria do Verde alegar que nós estamos não podendo fazer do jeito que nós estamos fazendo, porque é da região de Cidade Ademar. Aí teríamos que fazer, logicamente, todo cidadão pode fazer as denúncias, etc, etc. Mas o trabalho todo que foi feito aqui, um relatório de vistoria, todo o trabalho, é um trabalho do CADES, não é um trabalho individual, não é? Então, eu acho que a gente deveria fazer um estágio antes, passar para a secretaria, até com prazo para eles nos responderem. Se eles não se manifestarem, a gente toca para frente. Porque tem isso aí que eu falei. É isso que eu queria dizer. Antes do Mauro falar, só um adendo. A Ruth Cremonini, ela está ciente, mas ela não é a instância da parte de fiscalização e nem de arborização urbana, que eu entendo que lá dentro da Secretaria do Verde tem outras instâncias que vêm na frente aqui. De toda forma, independente dela estar ciente, que a gente também provocou, não foi à toa, né? A gente já envolveu a Secretaria do Verde nessa interlocução, através da Ruth, por causa dessa questão dos CADES, primeiro, que você citou, Jane, para não ter problema, certo? Então, ela está ciente que a gente está fazendo isso. Esse encaminhamento proposto, a gente vai discutir essa sua sugestão, tá? A gente ouve todo mundo e depois a gente debate aqui. Ok. Mauro. Mauro, conselheiro do CADES. Só para... Eu não tive tempo ou oportunidade para ler esse relatório antes, mas a exposição que foi feita pela Marlene eu achei pertinente. Eu só queria que a Marlene ou alguém lesse pontualmente as recomendações, mas antecipadamente eu, por exemplo, não posso negar o que eu acabei de ver e ouvir.
Então, o CADES, embora ele tenha vamos dizer assim, uma jurisdição ligada ao Jabaquara, como é questão ambiental, afeta e é no limite, eu acho que a gente encaminha esse documento para todas as autoridades que têm poder de resolver. Porque, embora é a mesma coisa o seguinte, você toma ciência de uma violação de direito. Primeiro que nós não somos técnicos obrigados a saber qual é a instância técnica responsável pela situação. Então, até na nossa função de receber informação de quem é o responsável pela área, a gente pode mandar para todas as autoridades. Quem se achar que não é capaz, que devolva e faça encaminhamento direto para a área competente. Então, eu concordo com o relatório do que foi dito, aquelas instâncias que a gente tem um entendimento comum, não necessariamente técnico, de são pessoas responsáveis. Por exemplo, eu não preciso mandar um relatório desse tipo para o Ministério Público do Setor do Meio Ambiente. Eu posso mandar simplesmente para o Ministério Público, e ele que encaminhe para quem de direito. Eu não preciso encaminhar necessariamente para a Secretaria da Infraestrutura. Eu não sei quem que está administrando essa obra. Eu mando para o prefeito que distribui esse documento. De qualquer forma, a minha sugestão é a seguinte: como aqui é uma reunião deliberativa, a gente deve já acatar esse relatório, pelo menos do que eu vi aí registrado aí. Os conselheiros têm fé pública, até porque eles estão fundamentados em um relatório assinado e comprovação fotográfica. E a outra coisa é a seguinte: a gente deliberar aqui que isso seja ou um novo SEI, ou incluído num SEI que já é existente, e que isso faça parte da ata da reunião, inclusive, retomamos na reunião anterior, que a gente deixe esse documento disponível na ata, inclusive a gente colocando um link para acesso público desse documento. Tá? Quando o pessoal publicar essa ata no site da sua prefeitura, ele vai estar lá um link, não precisa procurar o documento, pelo menos um link onde a pessoa possa acessar esse documento, da mesma forma que a gente acessa as atas dos conselhos de saúde na nuvem, no servidor do Google Drive. Essa é a minha fala. Eu só queria que a Mariane, ou alguém que participou, lesse pontualmente quais são aqueles encaminhamentos lá que ela está valendo no fim do documento. Obrigado. O encaminhamento é o seguinte, Mauro, sem mais, depois de tudo falado, o presente relatório do GT de arborização em hortas é submetido ao Conselho CADES Jabaquara para que, entendendo-se pertinente, seja ele juntado ao SEI, esse número aqui, que é o SEI que o Marcos Manuel falou, que é um SEI que está esvaziado lá, mas é ele que foi movido, aparentemente, pelo CADES Cidade Ademar. Que, por sinal, esse SEI começa com aquele relatório do Nabucco, da galeria. Eles pegaram o nosso relatório, e no finzinho desse relatório fala dessa área, e foi a partir do nosso relatório que eles abriram esse SEI, sem edição, sem... Então, pegaram o nosso relatório e colocaram lá. Por ser a instância iniciada lá, entendo que é lá, né? Embora ele seja, como o Marcos bem falou, um SEI que está, assim, meio vazio, muito prolixo. E aqui, olha, pelo parecer dos representantes presentes na vistoria, recomenda-se também que o relatório seja encaminhado individualmente às seguintes instâncias para a tomada de providências, porque a gente entende que não dá para fazer fila indiana, um fala, devolve para o outro passa para um, daí vai para outro. A gente acha que tem que ir para vários lugares concomitantemente. Haja vista as implicações das infrações que são graves. Então, quem? Prefeitura de São Paulo, que é Ricardo Nunes, presidente do CADES, subprefeito de Jabaquara, Roberto Bonilha, Secretaria do Verde, SM-Sub eu tenho minhas dúvidas, CIURB, que é a de Infraestrutura e Obras, Sabesp, aqui, Sabesp, no caso aí, pertencente ao governo do estado, né, misto, Seclima, como a Valquíria falou, tinha nesse SEI, tem a foto da placa que não está mais lá, que é a obra da Sabesp com um prestador de serviço.
CETESB, por questão do solo também, enfim, Polícia Ambiental por se tratar de infração crime, né, criminosa. Por fim, solicita-se também, quer dizer, a terceira coisa que a gente está pedindo, Cidade Ademar, especificamente, subprefeito da Cidade Ademar, Rogério Balzano, para a tomada de providências. E quarto pedido, tendo em vista a gravidade, Ministério Público de São Paulo, com urgência, pedindo quais as posturas com o MP. Imediata paralisação dos movimentos de manejo, movimentos de solo, transportes internos na área, com desmobilização retirada de materiais, caçambas, tubos, dutos e demais do local, a fim de preservar a vida das árvores, iniciar serviços de limpeza e conduzir o responsável pela vistoria técnica das condições fitossanitárias das árvores para a formação de laudo. Por que esse laudo é importante agora? Porque dá a real situação no momento atual. Apuração de responsabilidade pelos danos, isso é um trabalho investigativo do MP, então provavelmente abriria-se um inquérito civil, um inquérito criminal, talvez. Ajustamento de conduta, uma vez reconhecido o dano, como você vai recuperar a área, as compensações ambientais na envoltória, no perímetro do local, recuperação de solo, retirada de lixo, solo contaminado, detritos, entulhos, manejo, para devolução das condições de fertilidade da área, recomposição, requalificação, um plano de ação claro para fiscalização e acompanhamento, ou seja, algo que a gente possa, como CADES, acompanhar se está sendo feito. Então, a gente está pedindo acesso a essas informações. Imposição de protocolo de cuidados fitossanitários, devidamente fixado pela Secretaria do Verde, e o DAO, ou o setor responsável. Acompanhamento da recuperação da área como um todo, né, que eu falei, imposição de medidas de segurança e limpeza no entorno da subprefeitura. Imposição de medidas de segurança e limpeza à subprefeitura Cidade Ademar, devido ao aumento de criminalidade. E que é uma questão de segurança séria aqui, talvez a Valquíria tenha notícias melhores aí do CONSEG, mas é algo que preocupa e está acontecendo muita criminalidade ali ao redor. São essas 4 instâncias que a gente coloca, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mari? Eu queria aproveitar que eu estou vendo aqui que o Roberto voltou. Eu acho que a principal questão agora, eu passo a palavra, se possível, a ele, é exatamente ele nos nortear sobre essa lista que a gente colocou está adequada ou não, que eu acho que ele é a melhor pessoa que pode dar essa primeira recomendação de, né, para quem devemos enviar primeiramente esse documento. E porque, assim, eu acho que o documento é muito claro, o crime ambiental, ele é visível nas imagens, né? Não tem nem o que ser contestado, é absurdo o que está sendo feito ali dentro, e me surpreende muito que isso esteja acontecendo assim há tanto tempo e sem nada acontecer. Então, assim, eu acho que as medidas são urgentes, é um assunto muito sério, isso é muito grave. A gente está falando de uma região que é ambientalmente muito delicada, questão de enchentes, questão de falta de vegetação, questão de vulnerabilidade social, muitos outros aspectos que estão envolvidos nesse local, e que esse tipo de coisa não poderia, de fato, nem ter acontecido, né? Então, isso aqui está completamente errado, equivocado, e a gente não pode deixar seguir dessa forma. Eu acredito sim que a gente tem que questionar, né, e provocar o CADES da Cidade Ademar, uma vez que eles já abriram esse documento, ter ciência que a gente está dando continuidade ao assunto, e os encaminhamentos que a gente vai fazer como CADES de Jabaquara, porque independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem sim poder e voz para ir atrás da resolução desse problema, né? Acho que é isso. Eu queria ser um pouco indelicado, eu concordo que a palavra tem que ir para o Roberto, mas como eu tenho que sair daqui a alguns minutos, eu só gostaria de fazer, né, que eu estou aqui na ordem da fala, então eu queria, como é uma reunião deliberativa, eu quero deixar pontuada a minha posição. Eu concordo com o relatório e concordo com os encaminhamentos, eu só sugiro que se faça reafirmando a minha sugestão na minha primeira fala.
encaminhar à Secretaria do Verde e aí, posteriormente, o restante das ações. Mas é só essa a minha preocupação. Por quê? Porque talvez Vila Mariana, talvez Ipiranga saibam que desta proximidade de limite de distrito tão assim, né? Porque é no outro lado da rua. Mas os outros CADs da cidade, eles não terão essa visão que nós temos. Alguém pode avaliar que o CAD de Jabaquara está adentrando ao limite do território do Cidade Ademar, apesar de ser do outro lado da rua. Então, eu tenho esta preocupação, mas o problema em si, eu apoio as medidas que a gente tem que tomar para tomar providências aí, ficando apenas a minha observação que eu deixei e gostaria que constasse essa observação nos anais aí da ata quando ela foi elaborada. É só isso. Há uma questãozinha, e se tratando de direito difuso, a gente tem representação, a gente tem representatividade para falar como conselho. Não pela lei dos CADs, mas sim por outras questões do bem envolvido, direito difuso. E a gente, como colegiado, a gente pode continuar falando, independente da jurisdição. Só estou fazendo uma observação do que eu sei de direito. Mas, lógico que como cidadãos e tudo, mas o CADs tem legitimidade, ao meu entender, para fazer esse tipo de denúncia. Tamanha gravidade, né? Doutor Roberto, por favor. Desculpa. Marlene, desculpa porque você entrou certinho no horário, mas a turma ainda estava chegando. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa o meu atraso no retorno, mas surgiram outros problemas aqui, por isso que eu me demorei. Eu já tinha visto, né, já tinha analisado aí o relatório enviado, e a minha função, na verdade, é fazer os encaminhamentos para os órgãos que vocês solicitaram, né? Então, eu já estava providenciando, né, o envio deles. Eu só preciso confirmar com o meu setor de expediente que eu consigo fazer juntada nesse SEI existente aí, que é do CADES, né, do Cidade Ademar, mas ou se eu preciso autar um processo Jabaquara e enviar para lá. Mas eu corroboro com todas as sugestões e solicitações feitas no documento e estou à disposição para a solução desse problema. Dentro da nossa competência, tem aí o que fazer por conta da território, abrangido ali pela cidade de Mar. Mas eu farei aí um encaminhamento para todos os órgãos que forem solicitados. Então, tendo em vista que a gente pensava em fazer isso concomitantemente para essas diversas instâncias aqui sugeridas, aí eu não sei se era bom repassar ou discutir a respeito, porque para nós é assim, ontem, para a gente encaminhar. Se for via subprefeitura, como o Marcos também falou, a gente vai precisar se organizar para ter isso realmente encaminhado e a gente ciente de tudo, porque o SEI é um caminho oficial, mas além do SEI, a gente pensava em ir direto a essas instâncias aí. Aqui está com interferência, vocês estão conseguindo entender? Não. Nem um pouco. Sem problema. Enquanto isso, Valquíria quer falar? Quero sim.
a gente não pode esquecer que ainda continua o depósito de rejeito lá, em menor quantidade, mas eles ainda estão depositando, logo depois vem outro caminhão e retira. E eles já foram multados, né, por causa da quantidade de rejeito que tinha lá, que era mais de 5 metros de altura. Então, já existe um histórico de denúncias, de multas, de abuso deles. Então, a gente só vai dar continuidade e só que ampliar muito mais essas responsabilidades e essas denúncias. Posso fazer um parênteses só antes de passar para o Mauro? É possível a gente descobrir onde que esse processo das multas ou tudo mais aconteceu, né? Qual o número desse processo, que a gente pudesse talvez anexar esse documento nesse processo? É possível achar esse histórico em algum lugar? Mariane, Você sabe, Val? Você que me passou, não era Ruth, era outro nome, eu não me recordo, mas eu posso procurar, que ela passava lá todo dia para se locomover para o trabalho, e foi ela que fez a denúncia que eles começaram a ser multados. Você lembra o nome da pessoa? Ah, é uma moradora, não é isso? Que postava as coisas no Instagram? Isso. Ah, eu posso resgatar. Eu tenho, acho que uma conversa que eu tentei contatá-la pelo Instagram, mas ela nunca respondeu. Mas eu devo ter aqui a conversa armazenada. Tá bom. Tá. Eu vou fazer esse levantamento sim, pode deixar. Tá bom. Mauro, quer falar? Mauro, então deixa eu lembrar o seguinte, eu concordo em parte com o que o Jane falou, só que aqui a gente não trata de uma questão burocrática. Nós somos agentes públicos. Se nós visualizarmos da nossa janela um crime ambiental, ainda mais compartilhado aí essa visão com todos os conselheiros, nós não podemos deixar de tomar providências. E a providência que cada conselheiro entende que atenda ao objetivo. Então, não adianta eu pegar e falar, não, vou fazer uma denúncia por dia, essa é a denúncia número 100, daqui 100 dias eu encaminho. Então, isso aí, agente público viu um possível crime ambiental, tem que comunicar. A outra questão que foi colocada aí, que eu achei interessante, eu não li o documento inteiro, não tive oportunidade, mas foi identificada placa de obra ou a empresa que está lá, mesmo que seja a subsidiária. Porque o problema é o seguinte, tem que denunciar pontualmente e cobrar quem que autorizou. Porque o problema é isso, quem autorizou, ele autorizou mediante um termo de uso daquele espaço. E se autorizou e não fiscalizou, ou a pessoa cometeu uma falha administrativa, ou eventualmente está possivelmente até em uma suspeita de conluio, porque uma coisa é você dar uma ou duas advertências à pessoa, mas qualquer contrato de mau uso de um termo de permissão temporária de uso, ela suspende seu termo. Então, pode ser que exista até uma infração administrativa aí. No meu caso, aí só para vocês ficarem em determinado momento tranquilo, é o seguinte, como eu tomei ciência desse documento numa reunião pública que está sendo gravada, que tem acesso a todo mundo, eu vou assinar embaixo desse documento e vou fazer os encaminhamentos. Se vai ser com o aval do CAD, do presidente, é uma coisa. Se não for, o encaminhamento eu vou fazer, em nome da minha associação, para as mesmas autoridades que vocês colocaram, inclusive cobrando aí o que a Marlene falou, pedindo por lei de acesso à informação, quem foi que autorizou esse uso desse espaço, em que termos que autorizou e quais foram as fiscalizações, porque todo termo de uso de permissão de uso de um espaço para alguma coisa, existe um fiscal responsável. Eu quero ver um relatório desse fiscal, porque se esse fiscal fiscalizou segundo a legislação municipal, estadual e nacional, ele deveria termo de uso. E se não houve isso, o fiscal tem que ser responsabilizado também. Muito obrigado. Ô, Mauro, em cima do que você está falando,
a instância de fiscalização e o levantamento de qual foi o contrato e tudo mais, a gente pode, no encaminhamento para cada órgão, colocar isso. Que seja evidenciado qual é o contrato de origem que permitiu o uso da área para essa finalidade. Concordo com você que isso estaria aqui, por exemplo, na hora que a gente faz a lista de itens que o MP precisaria investigar, ele está entre os itens. Porque é desvio de objetivo aí. É uma obra pública, mas que houve algum momento, houve um desvio aí. Eu não acredito que essa área começou dessa forma e aos poucos pode ser que tenha foi subvertido o uso, mas de qualquer forma ela foi cercada, né? Em que momento ela foi cercada? A gente precisaria provocar na instância investigativa, porque a gente não tem acesso. Então, eu entendo que o que você está falando tem que ser provocado para quem de direito responder isso. Né? A gente não vai conseguir levantar isso como CADES. Acho que cabe a cada instância evidenciar exatamente isso. Então, por exemplo, quando vai para a Sabesp, qual foi o contrato de origem? Por que foi feito isso naquela área? Por que foi... enfim, não sei se eu me fiz clara, mas cada instância tem que ter o seu questionamento pertinente, né? Responder pela responsabilidade mesmo, né? Quem responde por qual item e assim por diante, né? Fiscalização, manutenção, controle, né? Tudo. O controle... Então, você falou em controle, Mari. Controle social é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu entendo que é direito difuso, então isso é um controle social das instâncias públicas de controle, né, de administração e tudo mais. Consegui voltar aqui, agora vocês me ouvem? Perfeitamente. Tive que mudar, eu estava no celular e aí eu entrei no computador aqui para conseguir. Bom, retornando à questão dos envios, aí eu fico à disposição de vocês, né, com relação à questão da autuação de um processo SEI, da autuação da juntada desse documento no processo SEI já existente, do envio via SEI para esses órgãos aí listados neste documento de vocês, né, e eu faço tudo de acordo com o que vocês me solicitarem. Certo. Então eu achava interessante esse material ter uma agenda, né? Porque uma das nossas demandas era se a gente está pedindo esse protocolo, se pode acontecer concomitantemente. Isso para nós é bem importante, porque aí não fica um na fila, né, tendo que esperar o outro para responder, que é o normal, né? Sim, sim. O que eu posso confirmar isso com o meu expediente amanhã, Sim. Que aí é uma questão mais técnica, de processo e tudo mais, mas o que eu posso fazer são dois caminhos. Ou eu envio, eu autuo um processo SEI, com recebimento desse documento, dizendo, olha, o CAD de Jabaquara fez essa vistoria, elaborou esse relatório e solicitou o envio para tal órgão, tal órgão, tal órgão. E aí alguns órgãos eu consigo enviar via SEI, que são esses órgãos vinculados à Prefeitura, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, as outras secretarias ali que vocês solicitaram, e outros não, outros eu encaminho via e-mail, né? Eu baixo o processo num arquivo e encaminho para os órgãos aí via e-mail. O Ministério Público, por exemplo, é um deles, né? Não tem comunicação via SEI. A gente baixa o processo e encaminha via e-mail. Governo do Estado, né? Todos esses outros órgãos que são fora da prefeitura, a gente baixa o processo e encaminha via e-mail. Aí eu fico, né, a cargo de vocês aí, o que vocês solicitarem, deliberarem, eu cumpro. Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente deliberar? Eu estou vendo uma mãozinha levantada ali do Mauro ainda.
É o Mauro. O que eu sugeri, como houve concordância até do presidente do CAD, eu acho que para a gente adiantar é o seguinte, fica aprovado esse relatório e já se encaminha esse relatório. E depois, esses detalhes anexos que a gente discutiu nessa reunião, porque foi aprovado na reunião, a gente faz um adendo e inclui. Mas para não perder tempo, eu acho que já pode deliberar com as ressalvas lá do que o Jânio fez, mas delibera, aprova para já encaminhar amanhã. Porque esse relatório, do jeito que eu vi aqui, deu uma acompanhada, ele já atende 99% do que foi pedido. Algum detalhe que a gente colocou a mais, extra, de cobrar alguma instituição ou fazer um encaminhamento, por exemplo, de linkar no site, essas coisas, a gente pode aprovar depois na ata. Ele fica aprovado aqui e vai para a ata. Mas a minha proposta é a seguinte, fica aprovado, eu acho que não tem ninguém contra aí esse documento, eu assino embaixo esse documento, a gente já encaminha amanhã para o prefeito ali, como essa reunião está presente, já pode encaminhar esse documento hoje mesmo, agora, de imediato, para tomar providência na partir de amanhã. E esses detalhes que a gente discutiu hoje, a gente faz depois um anexo e depois protocolo. A reunião agora e já caminha para o encerramento. Obrigado. O documento ele já foi encaminhado oficialmente até para essa instância da reunião extraordinária. Então, a não ser que seja necessário mesmo, a gente reencaminha, mas foi recebido pela subprefeitura já. O que a gente pode fazer amanhã... Considerar aprovado a partir dessa reunião, já para tomar esses encaminhamentos que até o subprefeito leria a partir de amanhã. Então, embora ele já esteja em posse do documento, a partir dessa reunião deliberou-se um encaminhamento já a partir de amanhã para esses encaminhamentos que estão listados no documento e outros que foram aprovados aqui, os pequenos detalhes. Obrigado. Eu acho que a necessidade do envio do documento já tá oficialmente recebido já, eu só faço os encaminhamentos também. O que eu estou marcando aqui é só a gente fazer uma foto de rosto, que é uma resolução do CADES, por causa dessa reunião de hoje, ela vira uma resolução pela deliberação, certo? Certo. Marlene, eu posso sugerir, como o Jânio falou, de mandar inicialmente para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e para o CADES Cidade Ademar? E aí, em seguida, vai passando já para os outros? Prioridade. Entendeu? Era sobre isso que eu queria falar. Eu acho que a gente pode formalizar um e-mail agora, assim, se for possível, aqui na sequência dessa reunião, encaminhando isso. Nesse momento, eu acredito que seja para a Ruth, que ela é o nosso contato, para ela dar os devidos encaminhamentos dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, explicando, né, que foi deliberado nessa reunião sobre esse relatório e que a gente pede a aprovação, né, o mais urgente possível, né, com maior celeridade possível, sobre os encaminhamentos listados no relatório, né? E a gente pode reforçar isso por WhatsApp com ela também, né? Para pedir, para acelerar o processo. E a gente já faz isso ao mesmo tempo, assim. Tá, e a Cidade Ademar, né? Eu coloquei aqui, ó, prioridade 1, os dois, tá? Bom, gente, então, considero aprovado o relatório, a gente vai fazer, então, preparar uma resolução de uma folhinha, que é a folha de rosto, passar oficialmente para a subprefeitura, solicitando os encaminhamentos dispostos no próprio relatório. Ok. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Só queria parabenizar os conselheiros que estiveram lá, fizeram um relatório, se esforçaram, porque esse assunto é muito grave e a gente realmente não pode deixar isso assim, né? Faz parte da nossa cultura do CADES ir atrás para tentar resolver esse problema. Parabéns. Tá bom, gente. Então, está encerrada a reunião.
Muito obrigada aí pela presença de todos. Obrigada pelo apoio e vamos em frente aqui, acompanhando passo a passo, para e passo, toda essa história, porque esse é só um passinho pequeno, né? Tem todo um monte de consequências e desdobramentos, e na medida que a gente puder, no tempo de cada um, está muito difícil para a gente estar à frente, uma determinada figura, né? Tá um determinado conselheiro ou outro, às vezes se empenha mais, mas é importante que todos estejam acompanhando e participando também dos acompanhamentos, sugerindo, escrevendo, falando, porque isso está fazendo muita falta no CADES. A gente está sem a fala das pessoas entre reuniões. Isso está dificultando o nosso trabalho, está pesando para muita gente, assim. Então, para muita gente não, para pouca gente, está pesado para pouca gente. Não, mas eu estou fazendo um puxão de orelha no bom sentido, para que cada um possa fazer no seu tempo alguma fala, ainda que seja com um ou outro conselheiro, mas que tudo isso em prol dessa situação aqui, que todos atuem, tá? Bem, bastante, com bastante força. Tá? Ok, pessoal. Com certeza. Unidos venceremos. E o que me preocupa, Marlene, é quando resolvida essa situação que nós vamos conseguir resolver, quem vai cuidar? Quem vai reflorestar aquilo lá? Quem vai deixar a praça habitável, bonita e confortável para as pessoas? Sabe? Exato. A gente tem essa questão das compensações ambientais, tudo, mas que demanda uma investigação aí. Nesse meio tempo, por isso que a gente pede a imediata paralisação, para ver se a gente consegue para de danificar tudo, né? Para o movimento aí. Então, tem uma sequência até chegar nesse ponto da compensação e da reparação, né? Mas está aí na lista, recuperação da área. Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá, gente. Muito obrigada. Tá, aí, joia. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Tchau, Muito tchau. obrigado. Beleza. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau.